Olá, seguidores das nossas redes sociais. Hoje estarei apresentando para vocês um tema que eu intitulei de Coronavírus, Medicina do Trabalho e Seguridade Social, em um formato diferente e inédito nas nossas redes sociais, que é uma entrevista onde eu trago aqui um especialista da área para explicar algum assunto para os senhores e para as senhoras. De início, eu quero fazer algumas reflexões e a primeira é a seguinte: imaginem que as pessoas que foram contaminadas com o coronavírus, que se curaram, imaginem essas pessoas que se curaram. Será se elas ficaram ou ficarão com alguma sequela? E será se essa sequela irá incapacitá-las para o seu trabalho, para o seu labor? Porque a gente sabe que o auxílio-doença, ele é um benefício erroneamente nomeado, porque o que concede direito ao auxílio-doença não é necessariamente a doença, mas a incapacidade para o trabalho que essa doença gerou. É uma reflexão, algo que ainda não se sabe, que em breve a gente deve estar descobrindo, mas que com certeza terá um reflexo na Seguridade Social. A segunda reflexão que eu trago para os senhores e as senhoras é em relação à eficácia dos equipamentos de proteção individual, os EPIs, no que diz respeito ao combate ao coronavírus. O nosso convidado de hoje, ele estará aqui aprofundando mais sobre esse tema. E a terceira reflexão é em relação a as multas previdenciárias, que o uso inadequado dos EPIs pode ocasionar. As multas que estão previstas no decreto 3.048 de 99, por exemplo, o LTCAT, né, o PPP, o CAT, o uso inadequado do EPI, se interfere ou não interfere em relação a essas multas. O nosso convidado, o nome dele é Dr. Bruno Matos Corrêa. Ele é médico, especialista em medicina do trabalho, especialista em medicina da família e comunidade e mestre em saúde coletiva. Dr. Bruno, de início, obrigado pelo comparecimento, obrigado por estar aqui gravando esse vídeo para os nossos seguidores. Então, Maurício, eu agradeço o convite para participar das suas redes sociais. Para mim é uma satisfação falar para os seus seguidores sobre um assunto tão importante, ainda mais em período de pandemia como a gente está vivendo atualmente. Vemos a nossa sociedade constantemente sendo orientada para que utilize equipamentos de proteção como máscaras, luvas, aventais, etc. Esses equipamentos são realmente eficazes? Quando e como usar esses equipamentos? A respeito dos EPIs, os equipamentos de proteção individual, nenhum deles é 100% garantido, nenhum é 100% eficaz como proteção e neutralização do risco. Na verdade, quando os trabalhadores são expostos a riscos, a gente tem vários, todo trabalho tem alguns riscos inerentes a ele, como o ruído, como agente biológico, para casos de profissionais de saúde. Existem uma série de medidas que a gente pode adotar, medidas administrativas, medidas de engenharia, de segurança, equipamentos de proteção coletiva e, por último, os equipamentos de proteção individual, quando nenhuma dessas outras surtiram resultado. E seja impossível trabalhar nessas condições sem o uso de um EPI adequado. Então, tomando como exemplo ainda o coronavírus, para os profissionais de saúde, é claro que o uso de EPIs é importante, faz parte, mas tem uma série de medidas antes que vai ajudar a prevenir o contágio desses profissionais com o Covid-19, algumas medidas que devem ser adotadas pelos empregadores e pela gestão de saúde dos serviços em que eles trabalham. Então, a gente pode citar algumas medidas administrativas como o isolamento de pacientes que estão com suspeita de coronavírus, a limitação do número de pacientes a ser atendidos, evitando superlotação, a disponibilidade de uma sala de espera onde possam ficar aqueles pacientes que estão suspeitos, ou em um quarto isolado cada paciente, ou então uma sala só com pacientes que tenham suspeita de estar com o coronavírus. Então, uma série de medidas que podem ser feitas antes. E por último, sim, mesmo nesses casos, a gente vai conseguir diminuir a transmissão, já adotando essas medidas administrativas, mas para os profissionais de saúde não é suficiente, eles vão continuar expostos ao risco e por isso eles precisam realmente usar os equipamentos de proteção individual
é um grupo de trabalhadores que está realmente muito exposto. A gente está falando agora de coronavírus, mas a gente sabe que tem várias outras doenças que acometem esses trabalhadores. E aí, quando a gente fala dos EPIs direcionados para os trabalhadores de saúde, um dos principais para proteger contra o coronavírus é o uso da máscara. A máscara tem vários tipos dela. A mais comum é a máscara cirúrgica. Na verdade, a máscara cirúrgica ele nem é considerado EPI, porque ele não tem o certificado de aprovação. Mas ele é suficiente na maioria dos casos para profissionais de saúde usarem quando tiver fizer um atendimento comum para pacientes mesmo com suspeita de coronavírus. Quando for um procedimento mais invasivo, aí precisa usar uma máscara especial, que a gente chama de N95 ou PFF2. Essa dá uma proteção de 95% contra os agentes biológicos e deve ser usada com procedimentos como intubação, ressuscitação cardiopulmonar, procedimentos que gerem aerosóis. Mas como a gente falou, não é só usar o EPI, tem as medidas administrativas que vêm antes e não é só fornecer o EPI. O primeiro passo é isso, né, que os empregadores têm que ter cuidado. Primeiro, saber qual EPI tem que usar e quando usar. Então é ideal que tenha alguma assessoria de um técnico de segurança do trabalho, de engenheiro ou médico do trabalho, para primeiro saber, de acordo com o risco, qual EPI deve usar. A gente citou aqui a máscara, mas tem vários outros exemplos. Profissionais de saúde também têm que usar luvas, por exemplo, né? Luvas de procedimento ou luvas cirúrgicas, luvas estéreis. Óculos de proteção. Um dos meios de transmissão pelo coronavírus é a mucosa ocular, então os olhos têm que ficar protegidos também contra respingos, né, que vem atrás de espirros, de tosse. Tem a proteção facial, aquela que cobre o rosto inteiro, também é uma opção para ser usada. Além disso, tem os aventais, os jalecos, tem os sapatos fechados, as botas de segurança. Então são vários os tipos de EPIs, mas realmente não pode ser usado como um achismo apenas. Eu acho que esse é bom, eu ouvi falar que é bom e todo mundo tem que usar. Não é necessariamente dessa forma. Por exemplo, a gente tem visto muitos recomendando o uso indiscriminado de máscara, né, cirúrgica ou de máscara de pano pela população em geral. E, na verdade, a OMS e o Ministério da Saúde não recomendam isso. A recomendação de uso é apenas para pessoas que estão com sintomas de gripe, então febre, tosse, dor de garganta, dificuldade para respirar. E profissionais de saúde. Mesmo sem sintomas, eles têm contato frequente e está justificado o uso neles. Na população em geral não tem evidência nenhuma ainda que isso sirva para realmente diminuir a transmissão e o número de casos pelo coronavírus, ou por qualquer outra doença que se transmita pela via respiratória. Então, assim, é uma tentativa que está sendo feita empiricamente, não é mais sem dados ainda científicos que sustentem esse uso aí indiscriminado. E outra coisa, não adianta só dizer para todo mundo usar, não é? A gente precisa usar, se for realmente para usar, tem que usar de forma adequada, senão não vai adiantar nada. O EPI só protege, primeiro, se a pessoa que vai usar for treinada para saber o uso correto dele, for acompanhada, fiscalizada para ver realmente se está usando. E, além disso, garantir o fornecimento, a troca adequada também, para saber como descartar e quando trocar o EPI, enfim. A máscara, por exemplo, né? Então, a gente tem que saber o jeito correto de utilizar, não pode ser utilizado de qualquer forma para que a máscara funcione. Tem que estar realmente vedada ao rosto, então a gente tem que apertar naquela parte do nariz. O ideal é que seja a máscara que tenha aquela parte de cima dela com uma parte metálica ou de borracha que consiga comprimir, que já veda a parte de cima do nariz, colocar abaixo do queixo e fechar o máximo possível no rosto, para realmente não deixar a entrada de ar. Se tem entrada de ar, não está vedado, é praticamente como se não estivesse usando a máscara, né? Só para, digamos que, molhar um pouquinho, né? Para lavar as mãos, digamos assim, né? Para acalmar a nossa consciência que a gente está fazendo alguma coisa, mas muitas vezes não é eficaz. Então, o uso de máscara com barba grande, por exemplo, também não veda, vai permitir a entrada de vírus, bactérias e outros germes. O uso da máscara também descartada de forma inadequada, você acaba, ao contrário, ao invés de diminuindo a transmissão, aumentando, né? Porque você pode pegar na parte que está contaminada, se for pegar na frente da máscara, por exemplo, ou deixar a máscara de repente em superfícies de outra pessoa tocar e pegar, não descartar depois do uso, não deixar em cima da mesa, enfim, em cama, cadeira, sofás, etc. E aí acabar contribuindo ao contrário, em vez de diminuir a transmissão, aumentando. Então, a gente realmente precisa atentar quando é que é eficaz. Então, quando usar e quando não usar o EPI, como foi a pergunta. Então, realmente, primeiro precisa avaliar o risco. Essa decisão de quando usar ou não tem que ser uma decisão técnica
tem que ser com base, né, em conhecimentos, em estudos que comprovem a eficácia de uso, para que realmente garanta os bons resultados. Então, cada EPI tem uma indicação, a gente está falando aqui muito de máscara, mas o mesmo se dá para a luva, não tem sentido usar luva em todos os casos, só em casos que você vai ter realmente contato direto com o paciente, ou fazer algum procedimento. Mesma coisa aventais ou roupas com manga comprida, você vai usar também quando houver o risco de contato próximo, direto com a pele do paciente, ou de respingo de material biológico no seu corpo. Mas se você atende um paciente, por exemplo, que trabalha na recepção, que pode manter uma distância segura de 1 metro ou mais para o paciente que está sendo atendido, não tem necessidade de usar esses outros tipos de EPIs, porque basta essa distância segura e não há procedimento nem contato direto. Enfim, cada EPI tem uma indicação e uso próprio, então realmente tem que saber tecnicamente quando deve ser usado. Quais as principais recomendações que os empregadores devem adotar quando verificar a necessidade de que seus funcionários utilizem os EPIs? Então, as principais recomendações que os empregadores devem ter quando perceber que os seus empregados precisam usar EPIs, primeiro, é avaliar tecnicamente se há essa necessidade ou não. Então, quem vai definir se há necessidade de usar o EPI, na verdade, não deveria ser o empregador. Quem decide isso, o ideal é que o empregador contrate algum técnico responsável por isso. Então, já começa por aí, por contratar um técnico de segurança do trabalho, um engenheiro de segurança do trabalho, para fazer um documento que a gente chama de PPRA, que é o Programa de Prevenção de Riscos Ambientais. Então, toda empresa deve ter esse programa, é uma exigência legal, né? E é nesse programa que vai haver a avaliação de todos os riscos que tem no trabalho, a medição quantitativa ou avaliação qualitativa desses riscos, e com base nessa avaliação, a definição de quais EPIs utilizar para cada risco identificado. Cada risco, físico, químico, biológico, ergonômico, existe um EPI específico a depender do risco. Então, isso que define não é o empregador, é um técnico de segurança do trabalho, ou engenheiro de segurança do trabalho, ou médico do trabalho, que tem conhecimento técnico para definir se há necessidade ou não, primeiro, de usar e qual EPI deve ser usado. Então, esse é o primeiro passo. Depois, definir o que precisa usar, o empregador tem que ter o cuidado de comprar realmente os EPIs que foram recomendados por esse técnico, avaliando não só o preço, procurando preço mais baixo, primeiro vendo a qualidade do equipamento de proteção individual, vendo primeiro se ele já foi avaliado, se é certificado, para não comprar gato por lebre, né? Então, e acabar adquirindo um produto de baixa qualidade que não vai proteger os funcionários daquele risco. Então, terceiro passo, além de contratar o técnico, de garantir que é certificado o EPI, é garantir que há um estoque adequado de fornecimento, registrar a entrega desse equipamento. Então, não adianta só entregar, você tem que estar documentado o que foi entregue. Então, faz uma ficha de entrega de EPIs, coloca a data, horário de entrega, pede para o funcionário assinar. É importante ter esse cuidado também. Quando há uma fiscalização do Ministério do Trabalho, eles pedem esses documentos e essa é uma das únicas provas que você tem de que realmente está se fornecendo de forma regular os EPIs. E não basta para o empregador comprar e entregar o EPI, ele tem que garantir o uso também. Então, a legislação fala que quem é o responsável por garantir que o empregado use é o empregador. Então, não adianta entregar apenas e esperar que o empregado use. Né? Se houver fiscalização do trabalho, do Ministério do Trabalho, da Previdência, e encontrar um empregado sem usar o EPI, que deveria para aquela função, né, seja o uso de protetor para quem tem ruído, ou máscara para quem trabalha com poeira, com sílica, etc., quem vai responder é o empregador, não é o empregado, porque cabe ao empregador fiscalizar o uso, garantir que vai ser usado também. Então, ele tem que entregar, tem que registrar que foi entregue, e tem que acompanhar, garantir que está sendo realmente usado, tem que treinar o trabalhador para usar o EPI, é outra recomendação importante. Então, também não é só entregar e pronto, você tem que treinar e registrar que houve esse treinamento. Não é? Então, faz um treinamento com a carga horária, com a lista de presença, os empregados assinarem, para também ficar registrado que não só foi entregue, mas que eles foram treinados para usar aquele EPI. Todo EPI tem um treinamento específico e, para garantir que ele vai realmente ser eficaz, o empregado tem que estar treinado para o uso dele. Além disso, substituir, garantir que há a substituição adequada e frequente dos EPIs quando eles estejam desgastados ou quando não estejam mais em condições de uso. Então é isso, e está realmente tudo registrado, documentado. Essas são as principais recomendações para realmente ficar bem protegido, claro, contra a fiscalização, mas também para garantir que você está
trabalhando da forma correta e que está garantindo ou fazendo o melhor possível para que seu empregado não adoeça, não sofra um acidente, não tenha lesão, nem sequelas, devido aos riscos que o trabalho dele acaba impondo e fazendo parte das suas atividades. Então, tem algumas recomendações para evitar a transmissão do coronavírus no local de trabalho que os empregadores e empregados devem seguir. Primeiro, evitar viagens desnecessárias. As empresas acabam mandando os funcionários muitas vezes para viajar para alguns lugares. Evitar esse tipo de viagem, a não ser que seja realmente necessário. E se for necessário, evitar encaminhar funcionários que pertencem a algum grupo de risco para essas viagens, principalmente para locais que já tenham contágio de coronavírus. Então, idosos, pessoas com doenças crônicas, preferir evitar essas viagens. Além disso, a gente recomenda também que evite reuniões desnecessárias. Muitas empresas também trabalham com reuniões, às vezes até diariamente, e evitar essas reuniões que aglomeram muitas pessoas dentro de uma sala fechada. Fazer também, só se realmente, em último caso, preferir reuniões à distância, usando celular, videoconferência, notebook, computador, sem esse contato próximo. E se for realmente necessário a reunião, limitar o número de pessoas, deixar as salas e portas abertas da sala de reunião com o menor número de pessoas possível e o menor tempo possível também dentro dessa sala. E também deixar espaço entre as cadeiras, entre as pessoas que participam da reunião, pelo menos de 1 metro entre elas. Essas são as principais recomendações. Além disso, também, quando o funcionário retornar de alguma viagem, às vezes o funcionário está de férias, ou viajou para algum lugar, ou está afastado pelo INSS, está retornando ao trabalho, enfim, sempre que o funcionário retornar, principalmente se ele veio de cidades onde tinham uma transmissão alta de coronavírus, ele tem que ser monitorado durante os primeiros 14 dias desse retorno. Pode ser inclusive um automonitoramento, mas o que se recomenda é que durante os primeiros 14 dias ele observe se aparece qualquer sintoma de gripe, febre mesmo que seja baixa, tosse, espirro, coriza, dificuldade para respirar, dor no peito, etc. E também confira como está a sua temperatura pelo menos 2 vezes por dia durante esses 14 dias. E qualquer sinal desses, ou de temperatura elevada, mesmo que não seja muito elevada, por exemplo, 37,3, febre a gente considera a partir de 37,8. Mas num caso como esse, nessa pandemia, até uma febrícula ou um início de febre, uma temperatura um pouco mais elevada, ainda não febril, já serve de alerta para ter cuidado e procurar alguma assistência médica em aparecimento de sintomas mesmo que leves. Então esse funcionário precisa ser monitorado nesse período. Apareceu qualquer sintoma desse, mesmo que leve, a recomendação é que não trabalhe mais, fique afastado pelo menos durante 14 dias do início dos sintomas e faça o exame para diagnosticar se houve realmente coronavírus ou não. E além disso, uma recomendação importantíssima também, a gente recomenda isso para a população em geral, mas claro que também cabe para o local de trabalho, é recomendar para todos os trabalhadores lavagem frequente das mãos, com água e sabão mesmo, ou com o uso de álcool gel, disponibilizar em locais que tenham muito acesso, como entradas de banheiro, de refeitório, salas de espera. Então, disponibilizar álcool gel, frascos com álcool gel, para que as pessoas possam usar com frequência. Muitas vezes não tem pia próximo para lavar as mãos com água e sabão. E se a mão não estiver muito suja, o recomendado é que limpe com álcool gel mesmo a 70%. Se estiver visivelmente suja, aí sim o melhor é usar água e sabão. E além disso, ter os cuidados de recomendar aos funcionários que evite contato próximo com pessoas que estão com sintomas de gripe, aqueles sintomas que a gente já citou. Procure manter uma distância de 1 metro ou mais. Evita locais com aglomeração de pessoas. Isso vai contribuir muito para evitar a doença no seu local de trabalho e o impacto que vem disso, porque o coronavírus acaba gerando um aumento muito grande do número de afastamentos, um aumento do absenteísmo, afastamentos que podem ser inclusive por longos prazos, se tiver sequelas, se tiver internamento, inclusive pode passar dos 15 dias se necessário encaminhar para a evidência social. Então, realmente o melhor é prevenir, evitar o quanto antes, ter um plano já pensando no que fazer caso aconteça algum caso de coronavírus dentro da sua empresa. Nesse momento que chegamos ao final da nossa entrevista, eu gostaria muito de agradecer ao Dr. Bruno Matos Corrêa, mais uma vez, por estar aqui prestando essas informações tão valiosas para os nossos seguidores e para as pessoas que possam, por algum acaso, necessitar dessas informações. Obrigado, Dr. Bruno.
Então, doutor Maria, eu agradeço o convite. Para mim é uma satisfação participar e estou à disposição. Sempre que preciso, pode me chamar novamente, que é um prazer contribuir com a transmissão de informações que são realmente muito importantes para evitar o contágio ou transmissão da doença, evitar os casos graves e letalidade por ela também.